Eu sou o Luiz Paulo e finalmente estamos voltando com o nosso podcast, o Pensamente. Ficamos um tempo parado, né? Por falta de local para gravar. E agora estamos gravando um local ainda improvisado em nossa casa. Mas o importante é que nós queremos produzir conteúdos para vocês com mais frequência, pelo menos uma vez por semana, estar gravando conteúdos que sejam edificantes, que sejam importantes para a vida cristã. Então, se junta a nós, compartilha, convida outras pessoas, compartilha o link do vídeo, convida outras pessoas para estar assistindo, deixa o seu like, se inscreva, deixa o seu comentário, participe, interaja conosco, porque se você escrevendo, deixando o seu comentário, nós vamos fazer o máximo possível para sempre responder a todos. Então, vem conosco nessa, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu sou Luiz Paulo, como vocês já sabem. Aqui está meu grande amigo Jailson. Jailson, que é crente da Assembleia de Deus, lá na Santa Clara, certo, Jailson? Santa Clara, na área 95. Área 95. Pastor João Moraes. Ele é meu amigo assembleano, eu sou amigo batista dele. Sou da Igreja Batista, lá do Recanto do Vinhais, pastor Sérgio. Mas nós somos irmãos em Cristo e isso é o que é mais importante. Então vamos começar nosso podcast. Vamos falar de um assunto que é um pouco polêmico, não é polêmico. Qual é o tema do podcast de hoje? O tema do podcast de hoje é Judas Iscariotes. Judas foi predestinado a trair Jesus ou foi uma livre escolha? Qual é a sua opinião? Comente aí, deixa aí o seu comentário. Se Judas teve livre escolha, ele traiu Jesus porque ele quis, ou ele foi predestinado, não teve escolha, ele iria trair Jesus de qualquer maneira. Qual é a sua opinião? Nós vamos falar um pouco, espero que tudo aquilo que a gente falar possa trazer clareza, possa trazer entendimento para todos aqueles que estão nos ouvindo. Então eu te pergunto, Jailson, pergunta que não quer calar. Judas foi predestinado a trair Jesus ou foi livre escolha? Qual é a sua opinião? Bom, é um tema muito bacana mesmo, até porque hoje a gente vive no meio cristão dividido, né, entre muitos calvinistas e arminianos. Então, uns pendem para um lado, outros para o outro, e tem aqueles que não sabem para onde vai. Eu não sei. Seja o que Deus quiser. Pode ser até o tema do nosso podcast, né? Calvino, o armênio, calvinismo, armenianismo. Vamos deixar o pessoal comentar, surgir aí. Se vocês gostarem do tema, pode ser o próximo podcast da gente. Mas, apesar de ter algumas profecias, né, na Bíblia, e a Bíblia é bem clara, é por isso mesmo que existe o grupo, a linha calvinista que se apoia nessas profecias, como, por exemplo, o Salmos 41, 9, também o 109, 8, apesar dessas profecias que já apontavam para Judas, a gente tem que analisar como Judas entrou nesse ministério, né? Foi contado com os 12, como a Bíblia mesmo fala, e o que levou ele a se afastar dos 12. Temos que ter essa perspectiva, tanto do início quanto do fim, para entender se realmente ele foi predestinado ou foi uma livre escolha. Entendi. Então, para entender a história de Judas, eu penso assim, seria legal se a gente estudasse a vida de Judas sem olhar para o final da vida de Judas. Bora ver como ele foi escolhido, como ele foi ensinado, o tempo que ele passou com Jesus. Porque se a gente olha para a vida de Judas sem saber que ele iria trair Jesus, ele é muito igual aos outros
os outros discípulos. Ele não tem muita diferença, não. Se Judas... Eu tenho até muita gente que assiste o The Chosen, né? Olha para Judas de uma maneira diferente no The Chosen, mas Judas teve o mesmo acesso que os outros apóstolos, os outros discípulos tiveram. Pedro, João, assim como eles tiveram acesso aos ensinos de Jesus, Judas também teve. Aí eu fico me perguntando, uma pergunta, por que Jesus escolheu Judas? Por que Jesus escolheu um dos 12, sabendo que ele seria o traidor? Boa pergunta. Na verdade, Deus ele sabe todas as coisas, porque ele pode prever, né, pela sua presciência. Sim. Mas não é o objetivo de Jesus trazer alguém para o trair. E aí a gente pode analisar em vários aspectos, né? Tanto na vida de Judas quanto em outros textos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Salomão. Salomão foi uma pessoa escolhida por Deus para assumir o trono depois de Davi, né? E Deus aprovou o reino de Salomão. Deus trouxe ele para isso e foi aprovado. Porém, depois Salomão peca contra Deus. Da mesma forma que Deus aparece para Salomão, por muito que Salomão amava Deus, depois Deus aparece também para repreender. Por que fizesse isso? Então, são coisas que a gente também tem que analisar, né? Não é porque Deus escolheu para ele reinar que ele não pode tropeçar. A gente é falho, né? E a Bíblia mesmo fala das nossas limitações, de forma que tanto Salomão escreve, né, quanto, se não me engano, Pedro vai dizer que não há homem que não peque. Então, existem essas, como é que eu posso dizer, essas falhas no ser humano. É por isso que cabe a nós a vigilância, que eu acho que faltou em Judas. Vamos prosseguir. Mas calma aí, eu faço de cada vez. Então, a tua posição é que Judas, a posição de Jailson, qual o sobrenome mesmo? Jailson Porfírio. Jailson Porfírio, é que Judas escolheu trair Jesus. Bom, eu creio nisso. Okay? Então, a posição de Jailson é: eu creio nisso. Judas traiu Jesus por livre escolha. Sim, eu creio nisso e nós vamos analisar a Bíblia de Judas para que eu possa apresentar o porquê eu creio. Então tá. Analisando. Esqueci. Como é que eu posso esquecer de apresentar a pessoa mais importante desse podcast? Minha esposa, Carla Marcela. Vocês não estão vendo, mas ela vai mandar um oi. Fala um oi aí para todo mundo. Oi, povo de Deus! Ela está por trás das câmeras, ela é o nosso suporte. Sem ela, a gente não conseguiria gravar esse podcast. Então tá, voltando aqui. Judas. Ele é bem parecido com todos os apóstolos. Sim. Se a gente tirar o fato que Judas traiu Jesus, ele é muito parecido, ou até mesmo, talvez até mais capacitado do que alguns apóstolos. Sim. Porque a gente vê Pedro. Pedro, por diversas vezes, Jesus repreendeu Pedro. Mas a gente não vê Jesus repreendendo Judas o tanto que repreendeu Pedro. Sim. Então, se a gente fosse estar lá os 12 para escolher, se nós fôssemos apontar um, seria Judas. Não seria Judas. Então, talvez nessa falha diria, o traidor será Pedro. Eu acho que é Pedro. Pedro tem cara de quem é traíra. Mas, no final das contas, a gente sabe que foi Judas. Mas a minha pergunta é, Judas, ele aprendeu com Jesus as parábolas, os ensinamentos, as metáforas que Jesus usava. Judas, quer dizer, ele agia como um discípulo de Jesus, ele curava, ele libertava, ele expulsava demônios,
ele evangelizava como os outros discípulos faziam também? Ou ele era um esquisitão? Então, vamos analisar essa parte aí. Eu até vou aqui apresentar 3 pontos sobre a vida de Judas. E essa pergunta é excelente, porque assim, se a gente for analisar ou crer que Judas não era um cristão verdadeiro no início, a gente vai ter que considerar, né, alguns pontos que eu acho meio negativo. Por exemplo, mas vamos lá. Vamos abrir essa aqui e vamos deixar isso para nossa frente. Vamos começar por Judas. Primeiro, o nome Judas, no hebraico, ele é Yudá, né, que é uma raiz do nome Judá, que significa louvor. Quando foi traduzido ele, na transmutação para o grego, ele entra como Loudas, e posteriormente para o latim, Judas. Mas o nome do cara já é um nome nobre, louvor, né? Ou algo que engrandece a Deus. Devemos assim também ressaltar que Judas, apesar de ele ser o mais famoso, né, por conta da traição que ele traiu Jesus, ele não era o único. A Bíblia apresenta Judas, irmão de Tiago, né, que é chamado de Tadeu. Isso está em Lucas, capítulo 6, 16, e Atos 1, 13 também. Há um outro Judas, irmão de Jesus, né, que é o que escreveu aquela carta, né, uma das epístolas. Isso está em Mateus 13, 55. E também Judas Galileu, que era um líder revolucionário mencionado em Atos 5, 37. E, por fim, tem Judas Barsabás, um discípulo cristão mencionado em Atos 15, 22 a 32. Existia esse Judas. Então, o Judas Iscariote, ele é o Iscariote, alguns estudiosos falam que esse nome ele já é diferenciado por conta de onde ele morava. Mas não é o caso. Por que eu digo que Judas ele foi chamado e eu acredito que ele tinha o mesmo propósito? A Bíblia mostra isso. Ele foi chamado juntamente com os 12. A Bíblia diz em Marcos capítulo 3, no versículo 14. Marcos capítulo 3, versículo 14 em diante, vai dizer o seguinte: e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar os enfermos, as enfermidades e expulsar os demônios. Então, note que aqui Jesus ele chamou os 12 e nomeou um propósito. Qual era o propósito? Para pregar, para curar as enfermidades e expulsar o demônio. Então, os demônios. Então, tanto Judas quanto os outros tiveram o mesmo, foi agregado com o mesmo valor. Foi entregado a eles a mesma missão. Eles tinham em si, no ministério apostólico, eles tinham o mesmo propósito. Então, a gente não pode dizer que Judas era um infiltrado ou alguém que não era um crente, porque você imagina, se a gente for considerar que Judas não era um crente, como ele sem ser crente, né, ele ia estar pregando, até poder pregar, mas curando enfermidades, expulsando demônio, aí já é um pouco meio complicado. Então, eu acredito, porque a Bíblia diz, nesse propósito... Marcos o quê? Marcos, capítulo 3, do versículo 14 e 15. E aí vai nomear, né? Vai dar os nomes. Uhum. Então, se você for ler, Simão, aqui pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, enfim. Está todos aqui, inclusive Judas, porque esse era o propósito. Esse foi o chamado.
Ele não foi nenhum infiltrado ou chegou... Não. Jesus escolheu. E para esse propósito. Então, eu acredito que Judas ele começou o seu ministério muito bem. Esse foi o primeiro ponto que eu marquei. Né? De forma que, Atos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Pedro, quando vai mencioná-lo, vai dizer, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Então, ou seja, ele não está sendo uma pessoa diferente, os outros sendo melhor que eles. Não, são todos iguais. Jesus ele não fez acepção de pessoas. E do mesmo jeito que Jesus amava os outros, ele amava Judas. E a Bíblia vai falar, a gente vai ver isso. Calma. O segundo ponto ele foi um homem de confiança. Né? O próprio Salmos, o 41:9, onde muitos firmam para dizer que ele foi predestinado, vai dizer isso. Pode ler aí para mim, por gentileza? Qual? Salmos 49, versículo 8. Não, 41, versículo 8. Ou é 9? 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, e comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Note, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava. Ou seja, ele era uma pessoa de confiança de Jesus. Ele não era assim, entende? Ele está ali no mesmo padrão. Porém, apesar dessa confiança, além dessa confiança, né, ele é tão confiável que Jesus entregou a ele uma responsabilidade, que foi de cuidar das finanças. Então, assim, isso não era para qualquer pessoa. Então, ele tinha essa confiança. Porém, no decorrer do tempo, Judas começou a decair, digamos assim. E a Bíblia também vai mostrar isso. Judas ele é chamado com o mesmo propósito. Mas quando é que ele começa a decair? Ele, por exemplo, ele deixou de crer em Jesus. Vamos chegar no terceiro ponto. Ele deixou de crer em Jesus. E a Bíblia vai mostrar isso aonde? Vamos para João agora, capítulo 6, no versículo 64. Então, assim como todos os outros apóstolos tinham autoridade para curar, para pregar, expulsar demônios, Judas também tinha, né? Porque a gente olha para a história de Judas, eu vi isso muito na minha infância, como se Judas não tivesse feito nada, apenas traído Jesus. Só tinha traído, Judas só traiu Jesus. Como Judas nunca pregou, Judas nunca expulsou demônio, Judas nunca curou ninguém, Judas nunca evangelizou, Judas não... É como se fosse ele aparecesse só no momento da grande traição. Mas, como o Marcos fala, foi dada autoridade, designou os 12 para trazer, para estarem com ele e para enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Muito bom esse trecho de Marcos. Então, ele começou a ser muito verdadeiro. João 6,64. Ser muito verdadeiro. Porém, depois ele começou a declinar. Quando que ele começou a declinar? Quando ele começou a não acreditar mais em Jesus. Por exemplo, 64. Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. Quando ele começa, quando ele começa a desconfiar de Jesus, a não crer, que ele começa a declinar. Mesmo ele sendo um cara de confiança, ele começa a desacreditar de Jesus. Posteriormente, começa aquilo que ele tinha lhe confiado, que era as finanças. Ele começa a roubar, como a Bíblia mesmo diz, de modo que no capítulo 12 de João mesmo, quando naquele episódio da mulher que unge Jesus com unguento, ele começa a voltar. Não, isso aí poderia ser vendido e dado pobre. Mas a Bíblia mesmo vai dizer, no versículo 6, que ele dizia isso
não por um cuidado que tinha nos pobres, mas porque ele era ladrão e tirava do que não lhe pertencia. Ou seja, quando ele começa a declinar, parar de crer, aí começa a fazer coisa errada, ele vai abrindo brecha para que o inimigo possa ter legalidade na sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu para que ele pudesse vir trair Jesus. Se a gente for voltar no relato de Lucas 22, leia aí no versículo... Lucas, errado aqui, para frente. Achou? Ok. 3. 22, 3. Em diante. Isso. Pode ler até o 6. Ora, Satanás entrou em Judas, olha aí, eita, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de entregar sem tumulto. Entende? Quando ele começa a andar pela contramão daquilo que era a vontade de Deus, ele começa a dar legalidade ao diabo, e o diabo entra nele, e aí o que ele faz? Fica ganancioso. Ele vende, e isso a gente pode até refletir nos nossos dias. Né? Tem muitas pessoas que começam muito bem e depois partem para a ganância, para dinheiro, avareza. Isso é um problema sério. E é um problema sério porque o Judas, ele via os milagres, ele ouvia as pregações, ele ouvia as explicações das pregações, explicações essas que às vezes Jesus dava somente para os 12. E além de ver, ouvir e entender, ele tinha autoridade para tais coisas também. Isso é uma lição para a nossa vida, sim. Por isso que a Bíblia fala, cuidar, vigiar, que a gente está de pé para que não caia, sim. E é um risco muito grande. Agora, quando eu fazia seminário, vou levantar uma polêmica aqui. Nós sabemos que os judeus esperam o Messias como um libertador político. Até hoje, sim, eles esperam que o Messias venha como um libertador político. Até por isso é um dos motivos deles não crerem em Jesus como Messias. Porque Jesus não veio trazer uma libertação política, mas sim uma libertação espiritual. Ponto. Nós também entendemos que os discípulos também acreditavam que Jesus se apresentaria em algum momento como libertador político, que tomaria o trono das mãos do poder romano e entregaria de volta a Israel. Na época que eu fazia seminário, eu não lembro quem foi, levantou uma seguinte hipótese. Será que Judas não traiu Jesus esperando que Jesus se rebelasse contra Roma e tomasse o poder? E essa pessoa falava assim, será que Judas traiu Jesus, mas não esperava que Jesus morresse crucificado? Esperava que Jesus, na hora da prisão, se rebelasse, tomasse o poder com toda a autoridade que ele sabia que Jesus tinha, e poder dado por Deus, que Judas sabia que Jesus tinha. Será que Judas não esperava? Isso. É uma hipótese. É uma hipótese. Alguns, já vi alguns até falar que ele era um dos que se juntava a uma parte de judeus, se não me engano, dos alexandrinos, não me lembro bem. Não me lembro bem. Que eram judeus revolucionários. Sim. Isso é uma hipótese. Só que não é o que a Bíblia diz. Não é, né? A Bíblia vai dizer o quê? Que, nesse caso, aqui, ó. Entrou, porém, Satanás em Judas. Isso que eu ia falar. Se pelo menos Satanás não tivesse entrado em Judas, essa teoria teria mais base. Isso. Então, quando o Satanás entra nele, então, pronto. E isso não é porque ele buscou o Satanás, não, porque ele deu lugar, fazendo que não... Primeiro, deixando
crer, né? E aí você vê, sabe que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E foi o que aconteceu com Judas. E isso a gente pode ver também que Jesus, mesmo assim, ele não tratou ele com indiferença. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele amou ele até o fim. Todos, de igual modo. De forma que eu acredito que quando Jesus disse, olha, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Acredito que isso, não sei se Judas ouviu ou não, mas era um alerta, né? Não sei. No jardim do Getsemane, vocês veem que Judas ele chega para entregar Jesus e Jesus ele trata ele como amigo. Amigo. Aquele vieste. Entende? Então, assim, eu não tenho como dizer que Deus ele predestinou Judas. Para mim, não há base para firmar essa tese. Eu não tenho. Eu creio que entre uma coisa e outra que Judas fez, ele levou com que Satanás entrasse nele e ele fizesse tamanha tragédia, porque foi uma tragédia. Sim, por causa da decadência, né? A vida começou muito bem e depois foi só caindo, decaindo, ao ponto de Satanás tomar o controle dele, de Judas, e traí-lo, né? E eu fico impressionado também como Jesus, como tu bem falaste, como Jesus tratou Judas. Em nenhum momento a gente vê Judas sendo colocado de lado. Isso porque todos nós sabemos que Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas a gente não vê Jesus tratando Judas de um modo indiferente. Não. Pelo contrário, a gente vê Judas ganhando oportunidades. Na última ceia, na ceia, antes de Jesus ser entregue, o que acontece? Jesus está repartindo o pão e o vinho com seus discípulos e Judas está lá com ele. E o que acontece? Os discípulos pensam que Jesus mandou Judas comprar mais pão. Não tinham entendido que aquele pão que Jesus tinha dado para Judas estava apontando que ele era o traidor. Ali, Judas teve, penso eu que ali Judas caiu em si. Ele sabe que eu vou trair ele. Eu acho que Judas até então pensava que estava tudo por debaixo dos panos. Mas naquele momento, quando Jesus entrega o pão para Judas, eita, ele já sabe. Corresponde isso ou é a criação da minha cabeça? Tem sentido, mas esse episódio também diz que Satanás entre Judas. Sim, entre Judas. Aí na hora ele sai. Então, assim, é algo assim que faz sentido, entendeu? Porque Jesus já sabia mesmo. Jesus já sabia. Ele pode ter ter caído em si, ele já sabe. Então, vou logo uma vez. Faz sentido. Mas o problema é que ele está muito influenciado agora por um diabo. Isso fica de alerta, porque às vezes nós cometemos um erro. Eu já vi muito amigo meu. Eu já cometi um erro, já estou com o pé na lama, vou colocar logo os dois. Isso serve uma lição para a gente. Se está com um pé da lama, não coloque o outro, tire o pé da lama. Se cometeu um erro, arrependa-se, peça perdão e volte. Lembre-se de onde caiu, levante-se e continue a caminhada cristã. Não vai fazer como Judas, pelo amor de Deus. Mas voltando aqui, porque o propósito das nossas conversas é sempre trazer edificação, entendimento, edificação. Então, sempre que a gente puder fazer aplicação para as nossas próprias vidas, a começar por nós, a gente sempre vai fazer, pessoal, e vocês também podem fazer, podem deixar comentários, feedbacks, opiniões, naquilo que a gente puder estar melhorando, vamos juntos avançar. Continuando, Judas. Não sei porque quando eu falo de Judas, eu lembro muito de Pedro. Nada a ver. Nada a ver.
Eu não sei por quê. Quando eu falo de Judas, eu lembro muito de Pedro. Porque Pedro também traiu Jesus. Sim. Judas traiu Jesus. Nós temos dois exemplos de traição. Uhum. Judas e Pedro. Fora as nossas próprias traições, né? Mas dois exemplos bíblicos, Judas e Pedro. Judas traiu Jesus, viu o que aconteceu, ele se arrependeu ou ele teve um remorso? Porque a Bíblia fala, né, que o verdadeiro arrependimento, a verdadeira tristeza traz salvação, mas o remorso traz condenação. Aí a minha pergunta é, Judas, ele se arrependeu de ter traído Jesus antes de entrar em Pedro, porque eu vou entrar em Pedro ainda. Tá. Ele se arrependeu de ter traído Jesus ou foi só um remorso? Porque ele se matou, né? Olha, se a gente for analisar pelas ações, né, o remorso seria aquele que você, tipo, recua, mas É uma tristeza, mas não causa transformação. na verdade, o problema de Judas, eu não vou dizer que seja só um remorso, porque a Bíblia vai dizer que ele jogou as moedas fora, ou seja, ele saiu desesperado, porque ele teve o entendimento, a consciência que ele tinha traído o Filho de Deus. Eu não posso dizer isso, mas eu posso dizer que a perdição se deu dele por conta do suicídio, né? Uhum. Então, isso foi o que gerou a sua perdição. Isso eu posso afirmar com muita certeza. Porque Judas, né, Pedro também pecou. Ele se arrependeu também. A diferença é o arrependimento. E do mesmo jeito que Judas não voltou para Jesus, Pedro também não voltou. Foi Jesus que foi até ele depois. Sim. Diga a Pedro que venha. Judas, ele se mata. Então, assim... Se Judas não tivesse se matado, aí é que está. A culpa dele gerou isso. É como se ele pensasse, eu não mereço viver. E aí ele se decide se suicidar. então naquele momento ele é como se ele tivesse entendido realmente que Jesus não era um libertador político, por enquanto, mas era um libertador espiritual. Era um Israel espiritual primeiro, para depois vir um Israel de libertação política, né? Sim, eu acredito que sim. Mas, assim, eu acredito mais que ele sentiu tanto a dor profunda do que ele fez, que aí ele desistiu da vida. Eu não mereço viver. Então, ele dá um fim na sua própria vida. Eu acho que, tudo bem, que isso já estava previsto que alguém ia fazer, e esse quem fez foi Judas. Porém, para não ficar só... eu gosto muito de dar exemplos. Vamos analisar que poderia ser qualquer um outro? Eu acredito que sim. Por quê? Todos, como a Bíblia já me mostrou, todos foram chamados com o mesmo objetivo. Receberam a mesma graça, digamos assim. Mas, imagine o bando que anda na selva. Aqueles animais que andam de grupo, de bando. Geralmente, o que é a presa para o inimigo é aqueles que ficam para trás. É por isso mesmo que a Bíblia nos ensina a suportar uns aos outros, né? A cuidar, a ajudar, para que ninguém pereça. É exatamente por isso. O problema de Judas é que ele se afastou e ele foi procurar a ajuda de quem? Dos fariseus, que queriam uma ocasião para pegar Jesus. E encontrou uma ponte, que era Judas. E Judas entrou por esse caminho sem pensar, pensando somente na grana. E isso é até uma reflexão para os tempos de hoje, onde muitos pensam muito no dinheiro. Sim. Judas tinha tudo para ser um dos nossos grandes exemplos, bons exemplos, né? Tinha tudo para ser um dos nossos grandes exemplos, como Pedro, como Paulo, mas por causa de sua decisão de trair Jesus, de
e assim permitindo que Satanás entrasse em sua vida, tirando a sua própria vida, nós temos ele como um exemplo negativo, é claro. É bem verdade que teria que acontecer isso, né? Porque já era previsto. Alguém teria que trair Jesus, mas cumprir a profecia. Mas, assim, o que eu quero dizer também, só para finalizar, a questão da profecia, que muitos acham que Deus já predestinou. Não, gente. A verdade é que Deus, ele previu o que Judas faria. Que é o pré-conhecimento. Isso. E Deus relata. É como se, tipo, a mesma coisa que... Como é que eu posso dar esse exemplo? Eu estou vendo, digamos assim, um rio e um barco em direção a determinada montanha. E eu estou vendo já de longe. E eu posso dizer, olha, esse vai chegar em tal canto. Porque eu estou vendo o percurso. Isso na minha visão terrena. Mas Deus, ele vê o futuro como se fosse o presente ou até mesmo o passado. Essa é a questão. Por isso mesmo que eu não acredito que Judas foi predestinado. Então, como eu já falei, o nosso podcast sempre tem como objetivo a edificação. Então, qual é a lição que a vida de Judas, qual é o exemplo que a vida de Judas traz para as nossas próprias vidas? Bom, o exemplo de Judas, ele serve como lição. A gente precisa analisar a Bíblia, né? As Escrituras, como o próprio Jesus já diz, e cuidar da vida eterna. E Judas, ele traz um exemplo, sim. Ele traz um exemplo que a gente tem que sempre confiar em Cristo e andar em vigilância. O próprio Judas, que é o irmão de Tiago, né? Quando ele escreve, ele diz, amados, Judas só tem um capítulo, né? Versículo 3. Amados, eu procurando escrever-vos, com toda a diligência, eu senti a necessidade de escrever-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então a gente tem que manter-se sempre a fé. Foi isso o princípio da decadência de Judas. E quero deixar também a reflexão de Mateus 25, né, onde fala das parábolas das virgens. Analise. Todas estavam esperando o noivo. Todos eram virgens. A diferença era que existia as prudentes e as loucas. Então, assim, a gente tem que tomar como exemplo o declínio de Judas para que não venha acontecer em nossas vidas. As virgens, todas eram as virgens. Todos estavam esperando o noivo. Mas a diferença está na vigilância. Isso é o que a gente tem que refletir. Como estão as nossas vidas? Será que hoje nós estamos andando, digamos assim, próximo como andou João, o apóstolo de Jesus? Ou estamos nos afastando cada dia que passa por conta das influências do mundo, como Judas? Isso é o que a gente tem que deixar como reflexão. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast falando sobre Judas. Deixe sua opinião, se Judas foi predestinado ou não, se Judas, qual é a lição que a vida de Judas deixa para as nossas vidas, e que Deus possa te abençoar e que Deus possa te enriquecer em conhecer o Senhor cada dia mais. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Só vou dar um alô aqui. Pode falar. Vou dar um alô aqui para o irmão Lúcio, né, que é presbítero da Igreja Assembleia de Deus de São Paulo e que está vindo para cá em abril, viu? E se for uma ocasião propícia, quem sabe ele participa aqui conosco. Traz uma camisa do Vasco para mim. Tchau, tchau.